Beleza, a gente está começando a nossa gravação aqui. A gente está na nossa 21ª semana de microbiologia e imunologia. Sejam todos bem-vindos. A gente não teve o nosso encontro na semana passada porque já era combinado a gente dedicar toda a semana à defesa dos TCCs. Espero que vocês tenham participado e verificado como é que é uma defesa, né? Uma pessoa que está expondo o seu trabalho, vai abrir um tema, vai responder perguntas de uma banca. Isso é algo que daqui a pouco vocês vão estar passando, né? Então é sempre interessante. Talvez vai demorar um pouco para vocês ainda, né? Mas mesmo assim é legal você já sentir como é que é a coisa, né? Já ficar curioso sobre o que você pode fazer de tema. Isso é muito, muito legal mesmo, tá? A gente, nas últimas semanas, conversou um pouco sobre o sistema imune, sobre a imunidade, né? E na aula de hoje a gente vai falar sobre talvez a parte, a aplicação maior da imunologia, que é a produção de vacinas, né? E um pouquinho o que significa uma vacina. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a área da imuno que estuda vacinas, a vacinologia, tá? Eu acho que algo que o mundo inteiro está prestando muita atenção agora, devido à pandemia, é um pouco sobre como a vacina, como que ela funciona, o que a gente espera, né? Então são coisas interessantes para a gente conversar hoje, né? Só para a gente, um último recado, antes de nós começarmos a nossa aula, é que a gente, na semana que vem, nossa próxima aula, vai ser dia 30 de junho, né? A gente vai ter a nossa revisão bimestral. Então, a gente vai resumir de maneira rápida tudo que a gente trabalhou nesse bimestre para que a gente possa fazer uma prova tranquila, certo? A nossa prova, ela começa no dia 1º de julho e se encerra na semana do dia 7. Tá? Então, é importante a gente ficar ligado aí que a partir de hoje aí faltam, né, só 2 semanas para a gente acabar tudo desse semestre. Foi um semestre longo, mas que agora a gente já está nos finalmente, né? E é isso que o professor tinha para falar de recados iniciais, tá? Se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida, aproveitem, né? Então hoje é a nossa última aula de conteúdo inédito, tá? Então aproveitem para tirar dúvidas, se algo não ficou claro, se você gostaria de conhecer algo que ficou mal explicado, aproveite, tá? Nosso encontro aqui ao vivo é para a gente justamente interagir. Bom, sem problema nenhum. Tá? O professor vai colocar então os slides para que a gente possa iniciar então o nosso encontro de hoje. Como a gente falou, nosso encontro hoje é dedicado a falar sobre vacinas, né? É, essa área de vacinas ela é uma área bastante complexa. Existe muito a ser falado sobre vacinas. Quando a gente, por exemplo, começou a falar sobre o sistema imune, a importância que algumas células, que alguns órgãos tinham no nosso corpo, né, a gente percebeu que tinha uma área que cuidava disso. E talvez toda aplicação que a gente tenha desse conhecimento da imunologia, talvez a parte mais interessante seja a gente aplicar isso para a comunidade, para a saúde pública, né? Então, entender como funciona a imunidade, ela é importante para a gente planejar um pouco a nossa sociedade, para a gente proteger um pouco as gerações que aparecem aí contra uma doença, né? É o que a gente está passando na prática hoje com esse problemão que é o Covid. A gente tem aí uma doença, uma pandemia, não é apenas uma doença, né? Então é uma doença que tem uma frequência global, né, de disseminação e milhões de pessoas já morreram. Hoje nós batemos a marca macabra de 500 mil de mortos aí nessa semana. Tá? Então a gente percebe que uma vacina é urgente, tá? Só conseguimos vencer doenças com vacinas. Não existe um tratamento que vá expurgar a população da doença, não existe um comportamento fácil, não. Só uma vacina faz isso, né? Se a gente conversa com um cientista da área, por exemplo, da área da saúde, né, 5 a cada 5 cientistas vão nos dizer que as vacinas foram uma das maiores criações que o ser humano fez. Então, isso é algo maravilhoso que o ser humano criou e que a gente precisa entender e valorizar um pouco essa criação. Tá? A gente conversou nas nossas primeiras aulas de imunologia que o homem ele entende um pouco como funciona a saúde, a defesa do corpo, né? Mas a gente pensa assim, tudo bem, professor, mas as vacinas surgiram muito depois do homem entender como funciona a imunidade, né? De fato. Mas a gente conversou que alguns povos antigos, eles já dominavam há muito tempo, né, o uso
de substâncias químicas para proteger a população. Aqui a gente tem uma gravura da dinastia Ming, que ele fala exatamente de um procedimento que era realizado com pessoas que tinham aquela doença viral muito forte, a varíola. A gente já falou que a varíola era uma doença que arrasava milhões de pessoas nos séculos passados, né? Era uma das grandes campeãs de mortes, e a gente tinha os povos asiáticos, especialmente a China, coletando materiais de doentes, como pústulas, por exemplo, como cascas de ferida, e fazendo um tratamento desse material. Então, aquecimento desse material, exposição ao tempo, e esse material era fornecido para uma pessoa saudável. O que se esperava fazer com isso? Esperava-se que essa pessoa saudável, ao entrar em contato com essas feridas, com esse material de ferida, que foi esquentado, que foi processado, essa pessoa ela adquirisse imunidade contra a varíola. Né? O que você pode dizer? Isso é uma vacina. De certa forma, é uma vacina. Né? Então a gente já começa, com o passar do tempo, perceber um pouco que o sistema imune, de certa forma, ele pode se proteger antecipadamente contra uma doença. Né? Nós também comentamos, nas nossas aulas de imunologia, sobre um caso que marcou a imunologia como ciência, que foi aqui a nossa gravura da esquerda. A gente tem aqui um médico aplicando uma seringa no braço de uma criança, e esse aqui era aquele médico inglês, Edward Jenner, que associou a proteção contra uma forma de varíola, a varíola da vaca, né, protegendo pessoas como aquela forma mais grave. A gente contou a história, por exemplo, de pessoas que trabalhavam com vacas. Vacas têm a versão fraca da varíola, que é a bovina, né? E essas pessoas adquiriam primeiro a versão fraca, e quando elas tinham contato com a varíola de verdade, que era a varíola humana, a forma grave da doença, as pessoas ficavam tranquilas. Por quê? Elas já foram imunizadas só pelo contato com o vírus da vaca. Né? Então, o Edward Jenner, ele aplicou, né? Então, artificialmente ele criou ali o encontro de uma criança com a versão humana, a versão grave, após a criança ter tido contato com a varíola da vaca. Tá? Então, isso mostra que foi a primeira vacinação que o ser humano fez. Né? A partir daí, a gente tem a vacina. De lá para cá, o senhor está falando do século XVIII, né? De lá para cá, muitos protótipos vacinais surgiram. Muitos produtos, muita pesquisa para diferentes doenças apareceram. Né? E a gente foi criando vacinas para doenças bacterianas, doenças virais, e hoje o céu é o limite. A gente até vai falar sobre alguns modelos interessantes que nós temos. Né? Aqui na esquerda, na direita, a gente tem aqui um desenho, né, de um importante cientista, o Louis Pasteur, né, um bioquímico muito importante, e lá em Paris, do século XIX, Pasteur já começou também a avançar na produção de muitos tipos de vacina, né? Criar, por exemplo, a vacina antirrábica na França do século XIX, a raiva, a virose transmitida por cães era algo muito grave. Os cães raivosos podiam transmitir uma doença letal para seres humanos, né? Um humano com raiva é uma pessoa que acaba tendo uma infecção no sistema nervoso e a pessoa morre de uma forma bastante trágica. É uma doença que não tem chances de cura, uma vez iniciados os sinais clínicos. Né? Então você percebe realmente a gravidade da situação sem uma vacina. Com uma vacina, a gente começa a diminuir os estágios de doenças. Esse próximo slide que a gente tem aqui, ó, ele é interessante porque ele mostra para a gente alguns números, uma comparação do mundo antes de surgir a vacina para uma doença e como o mundo ficou depois de surgir uma vacina para essa determinada doença. A gente tem aqui um gráfico de comparação antes e depois nos Estados Unidos. Né? Nós temos aqui, por exemplo, algumas doenças que traziam muitos problemas ao homem. Né? Então, doenças que são muito letais em crianças, como difteria, como gripe, hepatite A, sarampo, né? Paralisia infantil. E depois que a vacina apareceu, a ameaça ela foi muito diminuída. Tá? Por exemplo, a gente tem aqui, primeiro, uma bactéria que é a difteria. Né? Antigamente, nos Estados Unidos, antes de surgir a vacina, 21 mil crianças morriam por ano dessa doença. Depois que surgiu a vacina contra a difteria, 0 crianças morrem por ano. Hepatite A. Hepatite A é uma virose, vírus que acomete o fígado de crianças. Ele tem um contato direto, né?
As crianças transmitem oro-fecal. Então, contato das fezes de crianças contaminadas, passando uma para outra, o vírus pode matar muitas crianças, né? Nos Estados Unidos, 117 mil crianças morriam por ano. Depois de aparecer a vacina, 11 mil crianças. Então, uma redução de 10 vezes menos crianças morrendo. Né? Você consegue perceber números, inclusive, mais chocantes ainda. Né? Então, varicela, 4 milhões de crianças morriam por ano. Depois, 400 mil. Número alarmante ainda de crianças morrem, né? E a gente está falando de um vírus que é letal, mas morre 10 vezes menos. Então, a gente percebe ali uma qualidade na saúde pública. Tá? Isso aqui é um gráfico que mostra a situação para os Estados Unidos, mas na prática, isso aqui acontece para toda a população. As vacinas são algo que definitivamente veio para melhorar a nossa qualidade de vida. Você, por exemplo, desde que você nasce, né, no 5º dia de vida, você já toma a vacina BCG, vacina contra tuberculose, lá na maternidade do hospital. Né? De lá para cá, você tem contato com muitos produtos vacinais. Inclusive, todos nós agora estamos esperando, né, um luxo, você chegar o dia e a data para você tomar Professor, para o Covid. Oi. só te interrompendo, tem gente querendo entrar na aula. Opa, pode interromper. Pode interromper para a gente ter aí, né, ninguém ficar esperando, beleza? Tranquilo. Bom, pessoal, a gente estava falando da vacina, né? E a ideia, a gente precisa entender exatamente o que significa ter uma proteção da vacina. Né? Essa figura aqui é interessante, né? Porque o terror das crianças é quando a gente fala em vacina, né? Então tem esse tio aí que está com essa metralhadora da Merck aí, né? Várias doses de vacina, e as pessoas pensam que vacinação em massa é isso, né? Chegar um cara aí metralhando e vacinando todo mundo, né? A gente, hoje, agora é fácil a gente defender a ideia de que vacina é boa, mas antigamente a criançada achava terrível, né? Mas a gente se pergunta, né? Qual que é o principal objetivo de uma vacina? Né? A gente pensa agora, por exemplo, nós estamos agora, é muito interessante fazer essa pergunta, porque a gente está com um vírus, que é o Covid, o SARS-CoV-2, né? É um vírus que é perigoso, não é uma gripezinha apenas, é um vírus perigoso mesmo. E a gente se pergunta, poxa, eu vou então tomar uma vacina, tem muita gente falando aí que algumas vacinas dão efeitos adversos, né? Mas eu vou ficar malzão tomar vacina. Para que vale a pena tomar uma vacina? Bom, vacina, como o nosso próximo slide diz aqui, ó, tem um grande efeito. Proteção duradoura. A vacina faz com que eu grave uma defesa, uma memória especializada contra essa determinada doença. É uma forma de eu me preparar com antecedência para quando eu encontrar esse micróbio, esse patógeno, em algum momento da minha vida. Seja hoje, seja amanhã, seja daqui a uma década. Né? Aqui a gente tem um quadro interessante que mostra para a gente um pouquinho 3 populações. A gente tem uma população aqui na esquerda jovem, né, 20 a 30 anos. Essas bolinhas aqui, elas representam a quantidade de linfócitos que essas pessoas têm. E linfócitos são aquelas células especializadas do sistema imune, e como os linfonodos que a gente comentou, né, são importantíssimas porque são elas que produzem a memória para a gente. Elas é que combatem o patógeno e gravam para nos proteger no futuro. Né? Então a gente tem aqui no quadro da esquerda a população jovem, de 20 a 30 anos, no meio aqui uma população idosa, né, de 60 a 75 anos, e aqui uma população de anciãos, né? A gente tem aqui mais de 75 anos. Tá? O que importa para a gente observar essas três faixas etárias aqui? Bom, a gente tem aqui, cada quadrado está dividido em 2 triângulos, né? A gente tem aqui os triângulos de cima, escrito naive, que é linfócitos virgens, e a parte de baixo é memória, são os linfócitos de memória. Você percebe que, à medida que a população envelhece, o que está acontecendo? A proporção, a taxa de linfócitos que você tem de memória, linfócitos que já tiveram contato com o micróbio e estão preparados para reagir de forma rápida se aparecer uma ameaça, ela aumenta à medida que você envelhece. Esse velhinho aqui, ó, de mais de 75 anos, ele está mais preparado para enfrentar uma infecção do que um cara jovem, porque a taxa de células de memória dele é maior.
Tá? É isso que a gente quer quando a gente cria a vacina. A vacina é o encontro artificial entre um indivíduo e um micróbio. Quando a gente tem um problema em nossas mãos, um grande técnico de esportes pode falar isso, né? Um grande estrategista, um grande general, é sempre interessante você enfrentar o inimigo em condições que você escolher. Você tem, por exemplo, uma grande ameaça, lutar contra o Covid. É muito melhor você lutar contra o Covid num campo, em regras que você escolheu, do que você enfrentar o inimigo em condições aleatórias. Um belo momento em que você não está bem de saúde, um belo momento em que você respira uma grande quantidade de material contaminado, né? A vacina garante que você, enquanto esteja saudável, consiga ter um contato com o micróbio enfraquecido. A vacina é isso. A vacina é uma versão enfraquecida de um determinado patógeno. O interessante é que mesmo jogando sujo, o sistema imune ele consegue se proteger contra esse patógeno fraco como se estivesse enfrentando um patógeno autêntico. Ele consegue formar anticorpos com a mesma qualidade. Se em um determinado momento na sua vida você tiver contato com esse patógeno, o original, o perfil de anticorpos que você formou, ele tem qualidade. Você consegue enfrentar essa doença de frente. Tá? É interessante que quando você tem contato com o vírus e você foi vacinado, a vacina não é uma garantia que você não ficará doente. Né? É importante a gente entender isso porque tem vacinas que têm uma alta proteção. Garantem você, por exemplo, contra a doença, garantem você contra qualquer sinal. A vacina contra o Covid não garante que você não vai ficar doente. Não é essa a garantia. O benefício da vacina para o Covid é que você não vai morrer. Você não vai adquirir a forma grave. Portanto, você não vai ficar hospitalizado na UTI, você não vai ocupar, por exemplo, um leito em que você consome, por exemplo, ventilação. É isso que a população pensa, o que a população precisa. O menor número possível de pessoas na UTI, certo? Doente você até pode ficar, não é normal. Né? A maior parte das pessoas nem mesmo doente ficará contra o Covid. Mas aqueles que assim ficarem, não desenvolverão a forma grave. Então, veja o grande benefício da doença. É algo que é inegável. Né? E a grande vantagem que a gente tem, quando a gente fala em vacinas hoje, o professor estava falando daquelas vacinas antigas, né, do século XIX, é que as vacinas de hoje, elas são muito sofisticadas. Nós temos, por exemplo, o uso de tecnologia em larga escala para produzir protótipos cada vez mais modernos. A gente tem aqui, por exemplo, uma imagem falando aqui sobre uma vacina, né, a vacina para o HIV. Uma vacina que ainda não há uma realidade, mas em breve poderá ser. Da mesma forma como a gente fala para muitas doenças que a gente ainda não tem uma vacina, como a malária, por exemplo, como até 10 meses atrás era realidade, o Covid. O Covid não tinha uma vacina, mas a gente, num esforço humano incrível, a gente conseguiu ali no período de menos de um ano ter um produto vacinal. Isso é incrível, realmente incrível. Tá? A gente vai comentar um pouquinho sobre alguns tipos de vacinas que existem. Né? Antes da gente falar um pouquinho sobre alguns tipos de vacinas, a gente precisa comentar algo muito importante, né? Algum conceito que eu acredito que já foi trabalhado aqui em aula, porque eu acho que uma pessoa me perguntou isso. Mas é importante a gente, com detalhes, conversar. Né? Esse papo que vem falando, as pessoas vêm falando, a mídia, os médicos, todo mundo vem falando nos últimos meses sobre imunidade de rebanho. O que é isso, professor? Imunidade de rebanho, né? A gente ouve falar bastante disso, mas fica um pouco perdido, né? Imunidade de rebanho é um fenômeno em que você tem uma ampla parcela da população que não está protegida. Se você consegue imunizar estrategicamente algumas parcelas da população, alguns grupos da população, você consegue, aos poucos, ampliar a defesa para toda a população, porque os grupos de risco, eles estão protegidos contra uma determinada doença. Quando você protege os pontos mais vulneráveis de uma população, a tendência é que a imunização aos poucos comece a aumentar. Os vírus, as bactérias, o inimigo infeccioso, ele encontre cada vez menos oportunidades de causar infecção. Né? Isso é proteção rebanho, imaginando, por exemplo, a população como se fosse uma grande massa de animais, né? Em que quanto maior a taxa de proteção em determinados grupos,
maior a defesa geral que a gente tem. Tá? Um exemplo bem concreto para você entender o que é imunidade de rebanho é o comentário que a gente tinha há alguns anos, né? Então a gente tem, por exemplo, a vacinação para a gripe. Né? Todo mundo sabe que quando começa a vacinação para a gripe, todo ano, né, ela não está liberada para 100% da população, direto. Não é assim que funciona, né? Como que funciona a vacinação para a gripe? Alguns grupos iniciam a vacinação. Então a gente começa a vacinar, por exemplo, idosos, começa a vacinar crianças, a gente começa a vacinar alguns grupos de risco, pessoas que têm problemas respiratórios específicos, a gente começa a vacinar pessoas que estão confinadas, como, por exemplo, presidiários. Né? Inclusive, vem aquele sentimento de revolta em muitas pessoas. Ah, até o vagabundo do presidiário está tomando vacina e eu não estou. O governo pensa que eu não sou melhor que ninguém. A gente se revolta, né? Mas, na verdade, o Estado não está dando vacina para o presidiário porque o Estado é fofinho. Porque o Estado se preocupa mais com ele do que com você. Não. Quando você começa a vacinar alguns grupos de risco, você amplia a defesa até mesmo para aquelas pessoas que não tomaram a vacina. O vírus da gripe gosta mais de quem? De determinados grupos. Gosta mais de idosos, gosta mais de crianças, gosta mais de pessoas que têm problemas respiratórios e também gosta mais de pessoas que estão confinadas. Grande número de pessoas que está reclusa em espaços fechados. Uma gripe dentro de uma penitenciária faz um grande estrago. Tá? Então, quando você pensa em proteger um grupo de detentos, você não está só pensando na defesa deles, você está pensando também na sua defesa. Porque os presos, eles não estão isolados num mundo, numa ilha à parte, né? Você tem pessoas trabalhando ali, pessoas que os visitam e que todo dia têm contato com o resto da população, né? Então, perceba que isso é imunidade de rebanho. É você imunizar alvos específicos, tendo como objetivo proteger a população inteira. Né? Só que a gente precisa entender alguns pontos. Né? A imunidade de rebanho, ela não funciona de forma natural. Você não pode esperar, por exemplo, a ideia então que o professor falou é o seguinte, algumas pessoas começam a tossir, espirrar, e aos poucos você vai passando o vírus para todo mundo. Não, isso não é imunidade de rebanho. Imunidade de rebanho você faz com vacinação. Não tem como você fazer imunidade de rebanho de forma natural. Dessa forma natural, muitas pessoas vão morrer. É o que está acontecendo, por exemplo, com o Covid. Sem uma vacina, estamos lascados. Né? A imunidade de rebanho vem a um custo de milhões de vidas. Não é isso que a gente quer. Então, a imunidade de rebanho se faz com vacina. Né? Esse efeito da imunidade de rebanho que o professor falou ficou claro ou não ficou muito claro? Tem alguém que não entendeu? Sim. Tranquilo, né? Porque quando a gente fala em grupos, né? Você, por exemplo, você pode estar frustrado, talvez, porque a gente percebe que agora para o Covid tem muitos grupos, né? Então, por exemplo, a gente começou a vacinação por idade, mas antes de aparecer a vacinação por idade, a tua idade tem um grupo de comorbidade, pessoas que têm talvez problema renal, diabetes, hipertensão. Muitas pessoas estão na tua frente. A tendência é a gente ficar frustrado, irritado. Poxa, todo mundo vai passar na minha frente, né? Não é isso não é algo tão fofo assim, né? O Estado não está pensando apenas nessas pessoas. Se essas pessoas são as mais vulneráveis e estiverem protegidas, o que acontece com o resto da população? Tendência a ter menos doença. É basicamente isso, né? Você coloca na ponta do lápis, são essas as pessoas, esses os grupos que mais estão morrendo. Daí vem a importância, né? Claro, tem muita coisa na conta, né? Com a variante amazônica, com a variante indiana, mais jovens estão morrendo. Muitos jovens ainda não foram vacinados. O calendário de vacinação não é perfeito, nós sabemos das suas falhas, de fato. A senhora aqui não está defendendo aqui estratégia de nenhum Estado, né? A gente só está entendendo que normalmente é feito, né? Nas últimas décadas, é mais ou menos assim que funciona o esquema. Bom? Beleza. Nem toda doença tem imunidade de rebanho. Não é um fenômeno que a gente pode generalizar. Nem toda doença, não, então a gente pode então pegar os grupos de risco e tal. Não. Tanto que existem algumas formas de vacinar que você tem que vacinar a população inteira indiscriminadamente ao mesmo tempo, né? Não tem muito preferência de população aqui, população ali. Tudo vai depender, de fato, do efeito, certo? É basicamente isso, tá?
E quando a gente fala de produção de vacinas, o professor falou que existe uma tecnologia envolvida nisso, né? Você mesmo pode perceber que nós temos aí vários candidatos vacinais para o Covid, né? Então a gente tem, por exemplo, a vacina da Pfizer, a vacina da AstraZeneca, a vacina Sinovac, a gente também tem a Moderna, nós temos a Janssen. Então, veja, nós temos a Soberana, que é a cubana, né? Então a gente tem Sputnik 5, né? Veja quantos candidatos vacinais nós temos. Daqui a um ano, provavelmente, a Butanvac, a nossa versão da vacina, né? Então, veja quantas coisas boas vão aparecer, né? Qual é a diferença entre eles? A diferença entre eles é a forma, a modalidade de vacina, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, né? Para você entender um pouquinho a diferença entre elas, tá? Aqui a gente vê nesse slide um pouquinho algumas formas de produzir vacinas, né? Então, a gente tem aqui alguns tipos de matéria-prima que nós podemos utilizar, como ovos embrionados, né? Esses ovos aqui estão embrionados, portanto, eles têm aqui informação, um pintinho aqui, né? E para que serve isso? Isso serve para que a gente possa produzir vírus aqui dentro, principalmente vírus respiratórios, como o da gripe, como o rinovírus, o coronavírus, né? Para que a gente possa produzir vacinas. Aquelas vacinas também que a gente pode utilizar em cultivo de células, né? Aqui eu tenho um bioreator, esses tanques aqui, que eu tenho 20 litros, né? Eu posso colocar aqui uma grande quantidade de micróbios para produzir vacinas. Esses laboratórios aqui são laboratórios de alta biossegurança. O pessoal paramentado trabalha aqui para ter contato com esses patógenos, para que a gente possa formar, né, tipos específicos de vacina. Tudo isso é interessante, né? Hoje, nós temos muitas estratégias para criar uma vacina. Nem toda vacina que sai envolve alta tecnologia. Existe muito um jogo que a gente precisa pensar para a gente formar a nossa vacina ideal, né? Vocês vão perceber, por exemplo, que alguns laboratórios, a AstraZeneca é um, por exemplo, a AstraZeneca tem uma vacina altamente tecnológica. A Sinovac já não tem uma vacina tão tecnológica assim. Estou falando mal da Sinovac, né? Só estou comparando o emprego massivo de tecnologia. Ambas têm um coeficiente de eficácia ótimo, né? Estou falando que uma é melhor que a outra. O que a gente fala aqui é que um produto sempre vai ser diferente do outro, né? Se eu perguntasse para vocês, né, se vocês, por exemplo, tornassem chefes de um setor de farmacêutico na produção de uma vacina, né? Eu perguntasse para vocês, quais seriam as características interessantes para a gente ter numa vacina? Né? Não existe vacina perfeita. Alguns pontos são melhores do que outros. Tá? Se a gente pensa com os olhos de um gestor, por exemplo, existem alguns pontos que precisam ser priorizados. Primeiro, custo. A gente só vai conseguir produzir uma vacina em larga escala se a gente tiver um planejamento financeiro adequado, se ela compensar, né? Você pode observar, por exemplo, que algumas dessas vacinas aqui só saíram do papel depois de se formar um consórcio. Depois de você ter um determinado número de países que aceitou, que financiou o produto, né? Comprou o lote com antecedência para que a vacina saísse do papel, né? Ou talvez o ponto financeiro seja o primário, né? Será que eu consigo produzir uma vacina que seja barata? Quantos dólares vai me custar uma dose, né? Tudo isso é óbvio, assim como qualquer outro medicamento, é fundamental na indústria farmacêutica. Tá? Segundo ponto, muito importante de ser comentado, segurança. Tá? A gente não pode falar que existe uma vacina 100% segura. Não existe nenhum medicamento 100% seguro. Uma pessoa, por exemplo, ao ter contato com uma aspirina, ela pode ter efeitos adversos, né? Acontece, inclusive, que quando a gente toma uma vacina, é algo que a população em geral ignora, né? A população em geral desconhece isso. E até eu acho que acaba atrapalhando bastante a ideia negativa que muitos têm com vacinas, né? As pessoas não esperam efeitos adversos quando tomam uma vacina, o que é algo muito estranho. Ali dentro de uma vacina, o que você tem? Você tem um micróbio que causa aquela doença, certo? O micróbio ali, ele foi enfraquecido, ou você tem apenas um pedaço do micróbio, né? De alguma forma o micróbio ele está errado. Ele foi alterado. Mas ainda assim você tem aquele micróbio ali dentro, né? Quando a gente toma uma vacina, a gente não apenas não deveria ficar chocado com efeitos adversos, mas a gente deveria
esperar efeitos adversos. Né? O professor Bruno, por exemplo, tomou a AstraZeneca na sexta-feira. Né? O calendário de professores começou. Então, o professor Bruno tomou a AstraZeneca. Eu passei muito mal. Dor generalizada pelo corpo, dor de cabeça muito forte, né? Tontura, né? Talvez o professor seja muito mimimi, né? Mas o professor passou muito mal, tá? E será que eu fiquei chocado? Não, eu estava até esperando, na verdade, né? Nem todo mundo passa mal, o que é ótimo. Professor, Oi, eu também tomei, passei muito mal. você tomou também? Você tomou AstraZeneca? Sim, fiquei 2 dias com febre, um gosto de remédio na boca, dor de cabeça, fiquei uma semana. Ó, isso aí, foi exatamente o que eu passei, né? Eu tomei na sexta-feira, no domingo eu tava tremendo de febre ainda, tava com uma dor de cabeça explodindo na minha cabeça, é isso, né? Por que será que a gente ficou assim? Dentro do vírus da AstraZeneca, a gente tem proteínas virais, que o nosso sistema imune reconheceu como vilão. Não quer nem saber se é o vilão da vida real ou se é um vilão fabricado. Ele é o Covid, né? Por isso que a gente ficou malzão assim. Tá? Então é até esperado isso, né? Em compensação, outros professores que tomaram a vacina não sentiram absolutamente nada. Né? Então olha que curioso isso. Tá? Não quer dizer que a pessoa que não sentiu nada, então deu certo. A pessoa que passou mal, e peraí, a pessoa passou mal, alguma coisa errada aconteceu com ela. Não, muito pelo contrário. A gente espera efeitos adversos. Né? Os efeitos adversos não devem ser tão absurdos assim. Se uma pessoa passa mal a ponto de ser hospitalizada, aí de fato aconteceu algo mais sério, algo que tem que ser mais investigado. Não é isso estatisticamente o que acontece na maior parte dos casos. Na maior parte dos casos, geralmente, é o desconforto realmente de uma gripe. Né? Ótimo, pessoal. Qual outro problema? Problema não, pelo contrário. Qual outra característica que a gente espera de uma vacina? Né? A gente espera uma vida de prateleira que seja elevada, prazo de validade alto. Né? A gente não espera, quando a gente faz uma vacina, criar o produto hoje para que ele vença em 3 dias. Não. Esse produto vai ter que ser enviado para os mais longínquos locais do globo. Então, aqui no Brasil está chegando uma vacina da China, por exemplo. Né? Chegando uma vacina da Rússia. Chegando uma vacina da Europa, por exemplo. A gente espera ter aí o prazo de algumas semanas. Para isso, a gente tem que adequar com freezers, a gente tem que manter condições específicas. Cada marca de vacina pede algo, né? Então, a vacina da Pfizer, você tem que colocar menos 70 no freezer, por exemplo, diferente das outras. Então, perceba as nuances, né? Perceba as características de cada vacina. Isso é muito importante mesmo. Tá? Bom, o que o professor falou agora são pontos interessantes para a gente ter numa vacina, né? A gente agora vai entender um pouquinho os tipos de vacina, as modalidades de vacinas que existem, né? A gente vai reconhecer alguns produtos aí que já existem, que você já teve contato, ou até mesmo do Covid, né? Primeiro, nós vamos falar das vacinas mais comuns que existem. Elas se chamam vacinas atenuadas, né? O que significa ser uma vacina atenuada? Bom, atenuado significa aquilo que é fraco, aquilo que foi enfraquecido. Né? Quando uma pessoa toma uma vacina atenuada, ali dentro você tem um patógeno que está vivo. Portanto, algumas pessoas até chamam vacinas atenuadas de vacinas vivas. Né? A bactéria ali dentro está viável, o vírus está viável. Né? Ele não está na sua forma original, ele não está no seu melhor dia. Alguma coisa foi feita para que ele ficasse um pouco fraco, um pouco adaptado àquela nova realidade. Né? Ali nos nossos slides, a gente tem uma informação importante, né? Professor, você está falando que o vírus foi enfraquecido, né? Como que isso acontece? E a gente colocou processos para diminuir a replicação. Tá? Quando a gente vai atenuar, ou seja, a gente vai enfraquecer um patógeno, a gente cria ele em laboratório, fornecendo um ambiente que ele não está acostumado. Né? Você tira ele da zona de conforto. Pense você numa situação nova. Todos nós temos uma zona de conforto, não é verdade? Todos nós, por exemplo, temos um local, uma condição psicológica, uma condição familiar que a gente gosta de estar. Quando você tira a gente do nosso ambiente, a gente já fica bem desconfortável, a gente já fica nervoso, a gente já não está mais na nossa melhor forma, não é verdade? Quando você pega um vírus e você coloca ele em condições adversas, você tira ele da sua zona de conforto. Então, por exemplo, eu tenho um vírus que está acostumado a causar pneumonia em seres humanos, certo? Então, esse vírus ele está
milhões de anos adaptado para causar problemas em seres humanos. Um belo dia, eu pego esse vírus que causa pneumonia no ser humano e eu começo a cultivar ele em células de pulmão de cachorro. Olha só, eu tirei ele da zona de conforto. Né? Esse bicho, esse vírus, ele não está acostumado a infectar células de pulmão de cão. A maior parte desses vírus, inclusive, vai morrer. Não vai conseguir absorver, penetrar dentro da célula. Aquele ciclo de replicação viral que a gente comentou. Né? Uma pequena parcela vai. Uma pequena parcela consegue. Né? Por alguma forma, alguma mutação, de todos aqueles milhões de vírus que tentaram, alguns poucos conseguem. E esses poucos, eu vou começando a criar em laboratório. Eu vou criar por um longo tempo esses vírus em condições em que eles não estavam habituados, uma realidade nova para eles, e eu vou mantê-los assim por várias gerações. Depois de várias gerações, se eu pego esse vírus, agora ele está gostando bastante de infectar célula de pulmão de cachorro. E se eu voltar no hospedeiro original? Se eu jogar esse vírus em células de pulmão de ser humano, será que ele vai voltar com toda a força? Não. Ele se adaptou a uma nova realidade. Ele ficou tanto tempo nesse novo ambiente, em pulmão de cachorro, que agora ele já nem lembra mais como infectar pulmão de ser humano. Quando eu retornar ele para o ambiente de origem, o ambiente ancestral, ele não vai conseguir causar doença da forma como ele fazia. É um choque de cultura muito grande que a gente causa nesse bicho. Isso é atenuar um vírus. É acostumar ele com uma realidade dura, uma realidade difícil. O que pode acontecer com a gente, por exemplo. Isso é atenuar uma vacina. Nós temos muitos exemplos de vacinas atenuadas. Então, por exemplo, a vacina do Zé Gotinha, que a gente dá para as crianças. Criancinha toma lá, gotinha. O que a gente tem ali? A gente tem o vírus da paralisia infantil, que está fraco, está atenuado. Ele não é a forma selvagem, aquela forma potente que normalmente mata a criança na natureza. Ele foi, por muito tempo, ficou ali em células de chimpanzé. Ele já não tem a sensibilidade que ele tinha antes. Vacina para gripe, as vacinas antigas, elas eram atenuadas também. Hoje não, hoje elas são inativadas. Perceba então que um vírus que ele está vivo, ele entra na pessoa, ele infecta a pessoa, mas não traz aquelas condições de doença tão graves assim. Qual que é a grande vantagem de você fazer isso, professor? Dar uma vacina viva para uma pessoa, uma vacina atenuada. A grande vantagem é que, pelo fato do micróbio estar vivo, ele tem uma ótima resposta imunológica, uma ótima proteção. A pessoa que toma essa vacina é uma pessoa que vai ter uma produção de anticorpos muito grande. Tem alguma desvantagem? Tem. O fato do patógeno estar vivo geralmente causa mais efeitos adversos na pessoa. Então, quando você toma a vacina, você fica malzão, dor no corpo, gripado. O que é isso? Isso é o efeito adverso de um vírus que está ali dentro. Não vai te matar. Ele foi atenuado. Mas ele está se multiplicando. Então, ele vai conseguir ali reagir ao sistema imune, vai ter produção, recrutamento de células, etc. Linfócitos vão reagir. Todo tipo de uma resposta que você teria contra uma doença. Normal. Pontos bons, então. Defesa muito boa. Ponto ruim, são maiores efeitos adversos. É isso. Aqui a gente tem uma foto muito famosa. Esse homem aqui, ele é um dos homens mais brilhantes que a gente teve no século XX. É o médico americano Maurice Hilleman. Maurice Hilleman, ele criou muitas das vacinas que nós tomamos hoje. Mas como ele trabalhava num laboratório, Merck, e ele ficava geralmente na bancada, ele não era um homem que gostava muito de aparecer, ele acabou morrendo no anonimato. Ele não teve reconhecimento em vida. Mas, por exemplo, a vacina que a gente toma para cachumba, a tríplice viral, foi esse cara aqui que fez. Aqui nessa foto, ele está vacinando a filhinha dele, caçulinha, que está no meio chorando, Ela está recebendo uma vacina da cachumba, E essa menininha que está aqui do lado é a irmã mais velha, Foi justamente dessa menininha aqui do lado da esquerda que todos nós tomamos a vacina tríplice viral, O patógeno veio da filha do médico, que ao perceber que a filha estava doente, coletou a amostra dela, levou para o laboratório e fez a vacina. Olha que legal, A tríplice viral é uma vacina atenuada, por exemplo, que os vírus estão ali viáveis
e que causa uma ótima resposta para a gente. Tá? Outro tipo de vacina que nós temos são as vacinas inativadas. O próprio nome diz, né? Está inativado. Então, o patógeno que está ali, ele foi morto, ele foi neutralizado. Né? Como é que a gente pode fazer assim? A gente pode, então, usar o calor, por exemplo, para inativar, para destruir o patógeno. A gente pode utilizar substâncias químicas, como formol, por exemplo, né? Para você inativar uma solução bem diluída de formol, para você matar um vírus, uma bactéria, né? E a partir desse momento, patógenos não está mais viável. Quando a gente administra uma pessoa essa vacina, não tem como o patógeno se multiplicar ali dentro. Somente os fragmentos do micróbio, os antígenos, é que vão ser reconhecidos ali pelo sistema imune, certo? Isso é uma grande vantagem para a gente. O fato do patógeno não estar vivo faz com que a gente não tenha tantos efeitos adversos. As pessoas que vão começar a tomar a versão inativada das vacinas, agora para o Covid, essas pessoas, como a Janssen, por exemplo, né? Essas pessoas, ou a Sputnik 5, né? Essas pessoas, elas não vão ter tantos efeitos adversos assim. Né? Então, o número de pessoas que reclama depois de tomar a AstraZeneca é maior do que o número de pessoas que vai reclamar de uma outra marca. Por isso, o fato da vacina ser inativada. Né? Tudo bem, professor. Então, você está falando que a gente toma, então não dá tanto efeito adverso, né? Mas tem alguma desvantagem? Tem. Justamente pelo fato de você estar tomando uma vacina inativada, um patógeno que foi inativado, você requer uma dose reforço. Né? Então, o fato, por exemplo, da gente todo ano ter que tomar a vacina da gripe, é que a vacina da gripe é uma vacina inativada. A gente não tem o patógeno vivo da gripe ali dentro. A gente tem ali proteínas que foram purificadas do cultivo do vírus. Né? Então, todo ano a gente tem que tomar. No caso do Covid, muitas vacinas requerem dose de reforço porque muitas vacinas foram produzidas às pressas. Então, a gente tem produtos que talvez não sejam perfeitos. Né? Mas já tem alguns laboratórios, como a Janssen e a Moderna, que você tem só, que é da Johnson Johnson, né? Que você tem que tomar só uma dose. Por quê? O vírus está viável. Então, o vírus não requer dose de reforço. Né? Outros exemplos de vacina que a gente fala que são inativadas, então, é da raiva. Né? Vacinas também que você não pode se dar o luxo de ter o vírus vivo ali dentro. São são doenças muito letais para alguém se arriscar a tomar com o vírus vivo ali. Né? Então, por exemplo, o vírus da raiva. Quem que vai ter coragem de tomar uma vacina para raiva com o vírus vivo ali? Né? Muito perigoso. Vacina de hepatite, por exemplo. Né? Enfim, vários tipos de produtos são inativados por envolverem aí mais segurança, menos efeitos adversos. Tá? Esse senhor da figura aqui é um dos cientistas mais importantes que a gente tem na saúde pública, Jonas Salk, responsável por criar a vacina contra a poliomielite. Né? Poliomielite era uma virose que matava milhões de crianças por ano, era uma grande dor de cabeça. Talvez vocês conheçam um adulto ou um idoso que tem efeitos colaterais da paralisia infantil, uma pessoa que tem a paralisia de membros, uma pessoa, inclusive, que é cadeirante, ou até uma pessoa que é acamada, né, vive em isolamento no hospital pelo vírus da paralisia infantil. E esse cara aqui criou a vacina em 1955, né, e salvou milhões de vidas. Salva ainda milhões de vidas. Então, é impressionante. Né? Mais impressionante ainda é que ele doou todos os royalties da doença, da vacina, né, para criar um instituto que faz pesquisa de graça para criar mais vacinas. Esse cara aqui, ele poderia ser, a família dele poderia ser uma das famílias mais ricas do mundo, né, se não tivesse livrado-se dessa patente. Então, algo muito nobre. Tá? Bom, terceiro tipo de vacina que nós temos, algo que inclusive acontece aqui no Brasil, né, chamado vacina de subunidade. O que é vacina de subunidade? Nós podemos pegar uma fração do micróbio apenas, uma peça, uma estrutura desse micróbio, e colocar dentro de um transportador. Dentro, por exemplo, de um outro micróbio, e que não ofereça risco para a gente. Né? Como que funciona isso? A gente pode, por exemplo, pegar uma proteína de um vírus de interesse e colocar dentro de outro vírus. Esse vírus vai servir como um mensageiro para mim. Né? Aqui, no exemplo, eu tenho isso. Ó. Eu tenho aqui uma proteína
do vírus da gripe aqui, a proteína em vermelho, é a proteína que vai ser responsável pela produção de anticorpos, então o antígeno do vírus da gripe, né? E eu posso colocar dentro de um vírus que não causa problema nenhum para o ser humano. Um vírus que está habituado, por exemplo, a causar doença em canário, doença em gato, por exemplo. Ele tem zero risco para o ser humano. E o que eu vou fazer? Eu vou, através de engenharia genética, modificar esse vírus. Eu vou colocar um pouquinho de material genético aqui, né? Vou transformá-lo para que ele produza a proteína que eu tenho de interesse. O que vai acontecer? Quando eu dou esse vírus para o ser humano, esse vírus aqui, ele não tem problema nenhum para mim, né? Ele vai transferir a proteína de interesse para o meu corpo. Né? Então eu vou usar um receptor, um mensageiro. Né? Olha que interessante. A AstraZeneca é uma vacina de subunidade. É uma vacina, por exemplo, que eu tenho uma proteína de interesse e eu coloco ali dentro um vírus, né, chamado adenovírus, que não causa problema nenhum para mim. É um vírus, por exemplo, que está habituado a causar doença em passarinho, em aves. Né? O que acontece? Esse vírus ele consegue me infectar, né? Apesar de eu ter efeitos adversos, como a gente já falou, ele não representa risco de vida para mim. É uma forma eficiente de eu entregar a proteína do micróbio que eu quero proteção. Olha que coisa bonita isso, que interessante. Né? Um outro exemplo de vacina de subunidade, fora a AstraZeneca, é a vacina contra o HPV, que nós temos, né? A vacina que a gente toma contra o papilomavírus, né? Que causa o câncer de colo de útero. É uma vacina também de subunidade. Nós utilizamos um vírus especial, né? Para que a gente possa infectar células sem causar problemas para a pessoa. Né? Olha que interessante isso. Isso aqui é engenharia genética pura. Né? Utilizar um vírus dentro de outro vírus. Outro tipo de vacina, umas vacinas que são principalmente usadas para a população infantil, são as chamadas vacinas conjugadas. O que é isso, vacina conjugada? Né? A criancinha, nos primeiros meses de vida, ela não tem o sistema imune tão maduro quanto nós. Então a imunidade dela ainda é um pouco imatura, ainda não sabe protegê-la muito bem. Né? É comum, por exemplo, as criancinhas, quando ficam doentes, não conseguirem formar memória. Ou seja, não conseguir formar células que vão lembrar que ela já tiver a doença. É capaz, por exemplo, daqui a alguns meses a criancinha ter uma nova doença e ela ter que formar toda a resposta imune de novo. Sofrer com a doença, ir para o hospital, ficar com febre, né? Não se defender de forma tão rápida quanto a gente. Tá? O que os médicos pensaram então? Bom, se a gente criar uma vacina que ajuda o sistema imunológico da criancinha, que é o sistema imunológico um pouco imaturo, a gente pode pegar, por exemplo, o patógeno, o micróbio, e a gente pode grudar ele, ligá-lo a uma grande proteína. É como se você, por exemplo, colocasse um monte de placa ao redor de um micróbio. Ó, tô aqui, venha me pegar. Né? Quando você identifica com placa de neon, né, com um monte de faixa, com um monte de sinal o micróbio, você facilita o trabalho do sistema imune. Né? Então, aqui no desenho, a gente pode ver bastante um processo de vacina conjugada. Né? A gente tem aqui um micróbio que normalmente não é reconhecido pelo sistema imune da criança, porque ainda é meio imaturo, né? E daí o que a gente faz? A gente vai ligar ele a proteínas maiores, gigantes. Então eu tenho aqui essa bolinha vermelha, que às vezes passaria batido pelo sistema imune, e eu vou ligar essas proteínas escandalosas aqui, que são bem maiores. Né? Eu transformei uma pecinha em um jogo gigante. Né? Não tem como o sistema imune da criança, mesmo aprendendo ainda, né, a passar batido isso. Tá? A vacina conjugada serve justamente, então, para facilitar a resposta de um sistema imune infantil. Tá? Existem algumas doenças, como, por exemplo, meningite, como, por exemplo, a pneumococose, né, que normalmente são doenças que prejudicam muitas crianças, e que a vacina ela é disponível dessa forma. Você transforma a proteína viral numa superproteína gigante para facilitar o trabalho do sistema imune. Né? Olha que interessante isso. Outro tipo de vacina que nós temos são as vacinas chamadas de vacinas toxoides. Tá? Alguns micróbios, eles são perigosos não necessariamente por eles. Eles são perigosos pelas toxinas, pelos venenos que eles produzem.
né? Existem alguns patógenos, por exemplo, o tétano, né? O tétano é uma bactéria e ele causa um grande problema no sistema nervoso. A pessoa pode morrer por paralisia respiratória, por exemplo, paralisia de membros. Tá? Quem causa isso é a toxina tetânica. A bactéria que causa o botulismo tem a toxina botulínica, por exemplo. Né? Então perceba que alguns vírus têm essa toxina, esse veneno, que é muito perigoso. Né? O sistema imune ele vai reconhecer justamente a toxina, nem necessariamente a bactéria que produz ela. Né? Uma vacina toxoide é interessante porque o que ela faz? A gente pega o veneno, a gente pega a toxina que a bactéria produz, e a gente tira a parte venenosa da toxina, a parte que causa sinais adversos, e a gente deixa apenas a parte imunogênica, ou seja, a parte que é responsável pela produção de anticorpos, a parte que é reconhecida pelo sistema imune. Eu tiro, então, tudo que tem de ruim do veneno e eu deixo o pouco que ele tem de bom. Né? Eu mantenho a capacidade do sistema imune de produzir anticorpos contra o veneno. Olha que interessante. É por isso que de toxina a gente passa a chamar de toxoide. Oide é tudo aquilo que é falso, em latim, né? Então, toxoide é uma toxina falsa. Tá? O Botox nada mais é do que o toxoide da toxina botulínica. Por quê? Eu tirei o componente perigoso do veneno e eu deixei apenas aquilo que interessa para mim, o efeito estético. Né? Olha que interessante. A vacina antitetânica, que nós tomamos a cada 8 anos, ela é uma vacina, então, que contém a versão enfraquecida do veneno. Eu tirei a parte perigosa do veneno e deixei só a parte que é responsável pela produção de imunidade, né? Da toxina botulínica, que então passa a ser chamada de toxoide. Né? Bem interessante isso. Tá? Nós não temos muitas vacinas de toxoides. Então a gente tem, por exemplo, a vacina para difteria, que é uma toxina, então é um toxoide diftérico, né? Vacina para o tétano, né? A gente tem a vacina para cólera, também se baseia em toxoide, né? Então veja como é interessante, né? Mesmo não tendo muitos exemplos, são exemplos importantes. E aqui o último tipo de vacina que nós vamos comentar, vacinas que estão no mercado. O professor está falando de vacinas que existem no mercado. Né? Existem outros tipos, mas aqui são aqueles que existem produtos viáveis. Né? Esse aqui é o último tipo de vacina, é o mais moderno. São as vacinas de DNA ou vacinas de material genético. Né? O que é uma vacina de material genético? É quando você não vai colocar nem o patógeno, nem uma proteína dele. Você vai colocar só o DNA, só o material genético desse bicho ali. Né? Lembra que a gente comentou? Vocês, inclusive, que estão estudando genética, isso é bem interessante, né? O código genético, ele é universal. Ele é, por exemplo, como se todo mundo usasse o mesmo sistema operacional do smartphone. Né? Diferente da humanidade, cada um tem um celular, o celular de o aplicativo não funciona porque o sistema operacional é outro, tal. A natureza, ela é sábia. Todos os seres vivos têm o mesmo sistema operacional. Né? Se eu pegar um RNA de uma espécie, eu consigo produzir proteína em outra célula. Basta eu ter o material disponível. Quando eu tenho, por exemplo, o material genético do vírus, eu poderia muito bem pegar o material genético, o gene, o RNA, por exemplo, que é responsável por produzir aquela proteína de interesse para eu produzir imunidade, certo? De tudo aquilo que os micróbios têm, eles têm aquelas proteínas que são as proteínas de interesse para ser reconhecida pelo meu sistema imune. Eu posso pegar, por exemplo, o RNA mensageiro, que é responsável pela imunidade, por produzir os anticorpos, e eu posso jogar direto no ser humano. O que esse material genético vai fazer para mim? Eu vou transformar aquela célula do ser humano para que eu possa produzir direto da minha fábrica, direto da minha célula. Basta eu fornecer o material genético do vírus. Né? Claro que na teoria isso é muito bonito. Isso, a gente teve um emprego, uma dedicação de muitas décadas para que isso desse certo. Né? Hoje existem várias formas de você fazer isso, uma vacina de DNA. Né? Você tem, por exemplo, hoje partículas de ouro que a gente utiliza com essa arma aqui, né? O que se chama Gene Gun, né? Que é um equipamento que você usa para vacinar as pessoas com colóides, com partículas de ouro, que esse material genético fica em suspensão, né? Você pode utilizar vírus que vão levar diretamente esse material genético, né?
A Pfizer faz isso. A Pfizer é uma vacina de material genético. Tá? Ela entrega diretamente o RNA mensageiro que interessa para eu produzir a proteína do Covid e para eu produzir defesa contra ela. Né? Essa informação aqui do slide que é importante. Ó. O hospedeiro ele vai codificar diretamente a proteína de interesse. Isso que é interessante, né? O RNA mensageiro que está na vacina, ele vai usar os nossos ribossomos para quê? Para produzir a proteína de interesse. Olha que coisa legal isso. Tá? Bom, existem alguns protótipos do futuro que são pontos muito importantes que a gente tem que pensar ainda, né? Propostas existem muitas, né? Essa daqui é uma das propostas mais promissoras que nós temos, são as chamadas vacinas comestíveis, né? O que é isso? Para você ter um produto com alto prazo de validade, não algo que você tenha que armazenar num freezer, a um produto que você tenha que em poucos dias consumir, a gente pode, por exemplo, usar tubérculos, como por exemplo beterraba, batata, como eles também são feitos de material genético, você pode transformar o material genético dessas plantas para que você possa colocar a proteína de interesse que vai imunizar essas pessoas. Né? Isso, por exemplo, pode ser feito para você imunizar locais em que a gente não tem tanta oferta de freezer assim, né? Alguns países africanos, alguns países asiáticos, países aqui da América Latina, por exemplo. Então, isso acaba sendo uma proposta bem interessante. Né? Nesse momento, nós só temos vacinas comestíveis para animais, contra a febre aftosa. Vacina suíno contra a febre aftosa. Né? Mas a proposta interessante é que nos próximos anos a gente tenha vacinas comestíveis para você facilitar, por exemplo, vacinar criança, facilitar usar uma imunidade para lugares que não tem muito freezer, infraestrutura. Olha que interessante isso. Tá? Para a gente finalizar essa nossa aula, pessoal, tem algumas perguntas que são muito importantes que a gente não poderia deixar de responder e você, como futuro farmacêutico, até mesmo alguém que atua, muitos de vocês já trabalham na dispensação, né? É muito importante vocês divulgarem. Quando a gente fala de vacina, a gente está passando por um momento muito difícil, porque na Europa e agora no Brasil, a gente tem um movimento muito forte, que é um movimento chamado anti-vacina. Pessoas que, por um motivo muito estranho, muito bizarro, pessoas desconfiam da eficácia de vacina. Pessoas que consideram vacinas são uma coisa do mal, vacinas são uma coisa ineficaz, o que é algo incrivelmente absurdo. Né? As vacinas existiam antes das pessoas terem seus tataravós, e agora tem um carinha falando besteira aí que vacina não funciona. Isso é um absurdo. Né? Enfim, dado o meu chilique, vamos aqui às perguntas importantes que a gente tem que entender. Né? Primeira pergunta. Vacinas podem ser usadas para tratar uma doença? A maior parte das vacinas são usadas para prevenção, não para tratamento. Existem exceções. No entanto, não é saudável, não se recomenda você dar vacina para uma pessoa que está doente. É por esse motivo que, quando uma pessoa vai tomar vacina, a enfermeira pergunta se a gente está com febre, se a gente está doente. Né? O certo mesmo seria medir nossa temperatura. Esse seria o certo mesmo. Né? Mas, pela campanha ser rápida, ser maciça, tal, ele só pergunta para a gente, tá doente? Né? Não é recomendado você tomar uma vacina porque, teoricamente, você já está enfrentando uma doença nesse momento. Interessante não é você sobrecarregar o sistema imune dividindo ele em dois grupos, né? Parte que combate essa doença, parte que combate que você está tomando a vacina. Não é interessante isso. Tá? Então, no geral, é principalmente prevenção. Tá? Segunda pergunta. Por que algumas vacinas precisam de reforço? Se chega uma pessoa, por exemplo, no local que você trabalha, um familiar, e pergunta para você, isso já pode até ter acontecido, né? Puxa, por que eu vou ter que tomar de novo Covid daqui a 90 dias? Por que estão falando aí na televisão que o ano que vem parece que a gente vai ter que começar a ficar tomando vacina contra o Covid todo ano? Isso é verdade? Provavelmente é verdade. Né? Por que isso acontece, pessoal? Bom, foi o que a gente já respondeu. Né? Boa parte das vacinas inativadas, elas são uma segurança maior. Mas, em compensação, como o vírus está inutilizado, está inativado, a defesa que você monta, ela não tem uma defesa tão duradoura assim. Você precisa relembrar as células de defesa todo ano. Né? É basicamente isso. Outro ponto importante também é que, cada vez mais, cada tempo que passa, vão surgindo novas variantes de determinados vírus.
É o caso, por exemplo, do Covid, né? Surgem novas variantes e a gente tem que ir, aos poucos, incrementando, incluindo essas novas variantes no produto vacinal, né? É capaz de amanhã, por exemplo, aparecer lá no México uma nova variante, lá na Nova Zelândia uma nova variante, e aí? Daqui a pouco esse bicho já está aqui. Então, todo ano a gente tem que atualizar o repertório, né? A carta de vinho dessas vacinas. Tá? Terceira pergunta. Por que existe uma nova vacina para gripe todo ano? Foi basicamente isso que a gente já respondeu. Né? Primeiro, algo que é muita sacanagem que o vírus da gripe faz com a nossa defesa. Né? Ao mutar, o vírus da gripe ele escapa do sistema imune. Porque nós temos células de memória, nós temos linfócitos de memória, que foram programados para um tipo de vírus da gripe, só que como o bicho fez uma nova variante, essa memória não se aplica a esse novo caso. Né? Pelo menos em alguns casos isso é verdade. Então, todo ano você tem que atualizar. O fato da vacina para gripe ser inativada é um segundo ponto. Faz com que a gente tenha que tomar a vacina de novo, todo ano. Tá? A pergunta mais importante da noite. Pergunta que você tem que ter muita força, muita divulgação para acabar com os mitos, né? As vacinas podem causar autismo? Existe um movimento muito forte no mundo que fala que as vacinas são perigosas porque podem causar autismo em crianças, né? Isso tudo começou nos anos 80 com um médico inglês, que é o Andrew Wakefield, né? O Andrew Wakefield foi um médico que fez um estudo querendo provar que a vacina contra a paralisia infantil causava autismo. Né? Foi um grande absurdo. Ela publicou numa revista médica famosa, o Lancet, né? Existe até hoje, e pouco tempo depois, os médicos já conseguiram provar que aquilo era balela, era absurdo. O cara ele fez uma pesquisa que tinha um número de crianças investigadas, que tinha um grupo de pessoas que estava ali trabalhando que era completamente errôneo. Né? Então a pesquisa foi completamente detonada. Não tem relação alguma entre uma vacina que causa autismo e o aparecimento dos sintomas. Porém, muitos pais ficaram em pânico. Muitos pais começaram a boicotar essas vacinas. Né? E aí acabou se formando uma grande dor de cabeça. Né? O que nós sabemos hoje, através de inúmeros estudos que foram realizados, é que não tem a menor chance de uma vacina causar autismo. Então vocês podem não apenas tomar as vacinas com segurança, mas divulgar para os seus parentes, divulgar para os seus colegas que não existe chance disso acontecer. O autismo é um mecanismo, né, é uma doença multifatorial que nada tem a ver com o uso de substâncias químicas que você pode tomar. Então você pode ficar super tranquilo em relação a isso. Principalmente quando você vê uma pessoa falando um absurdo desse. Né? E a última pergunta, né, que o professor tem aqui, né, é: quem tem alergia a ovos pode receber a vacina? Essa é uma boa pergunta também. Porque as pessoas que têm alergia a ovos, elas têm alergia a uma proteína específica do ovo, que é a ovoalbumina. Né? Existem vacinas, como a gente já comentou aqui, que elas são produzidas a partir de ovos, como, por exemplo, a vacina da gripe, que é produzida a partir de ovos embrionados. Né? Um vírus que foi criado dentro de um ovo embrionado, ele pode sim conter, a vacina, né? Pode sim conter resquícios de ovos. Então, é perigoso essa pessoa tomar vacina porque ela pode ter uma reação diversa, reação mais forte. Né? Então, se a pessoa tem alergia a ovos, não pode realmente tomar vacina que foi produzida a partir de ovos. A pessoa tem que tomar uma versão alternativa de uma vacina. Infelizmente, essa geralmente tem só no mercado privado, elas são um pouco mais caras, né? Infelizmente, ainda não tem a versão sem o ovo disponível. Né? Então, só estou falando aqui no caso da gripe, né? Tem toda a vacina que é feita no ovo. É só mais o caso específico da gripe mesmo. Né? Bom, pessoal, com essa aula de hoje aqui, o professor não tinha o intuito de falar tudo que existe para ser falado sobre vacina. É impossível. Né? O nosso intuito aqui era a gente ter conhecido um pouco o mundo da vacinologia, né? Entrar em contato com os principais conceitos e a gente tentar entender algumas perguntas importantes que a gente pode ter. Né? Eu deixo aqui o tempo disponível para vocês perguntarem, tirarem dúvidas, o que vocês quiserem. A palavra é de vocês. Ô, professor, o senhor deve estar mais por dentro, assim, tipo, as empresas já têm
um dado de que a gente vai precisar tomar essa vacina todo ano, ou eles aplicam esse ano e vão esperar, tipo, ver se vem uma nova onda, alguma coisa para reaplicar? Ou eles já têm esse dado, assim, tipo, não Ele vai já, precisar ou vai precisar? ele já tem esse dado, sim. Um dos presidentes, não sei se é da Pfizer, da Johnson Johnson, ele já falou que sim. É quase confirmado que a gente vai ter que tomar essa vacina, não é nem pensando em uma próxima onda, mesmo que não tenha próxima onda. Já é quase garantido que a gente vai ter que começar a tomar nos próximos anos a vacina reforço. Porque é um esquema, é um vírus muito parecido com o da gripe, né? Ele tem muitas variantes, é um vírus que a gente está tendo que tomar na forma inativada, então é certo que a gente vai precisar de dose de reforço. É uma dor de cabeça, né? Mais uma dor de cabeça para a gente. Tem que ficar tomando diferentes vacinas todo ano, né? Mas é para nossa saúde. Mais perguntas, pessoal? Professor, o senhor lembra? Eu não lembro, eu era muito pequena. Para que era aquela vacina que era dada com pistola? Era terrível aquilo. Vacina que é dada com pistola? Muito antigamente. Existem algumas vacinas que são dadas com pistola ainda, né? A vacina para tuberculose, que não é a BCG, a versão mais antiga era dada com pistola, né? A antitetânica também pode ser dada com pistola, dependendo do tipo de vacina, né? E também tem alguns tipos de antibiótico que a gente dá com a pistola, né? São aqueles antibióticos que são bem oleosos, assim, né? Realmente, aquela pistola que a Elisângela está se referindo é geralmente uma pistola que a gente tem, que você coloca o frasco, né? E o êmbolo faz uma força para você conseguir vacinar a pessoa. Tem algumas regiões, o exército principalmente, vacina até hoje, assim, né? Só, por exemplo, vai tomar vários militares lá, sei lá, 1000 militares vão fazer exercício lá na selva, né? Então tem que tomar uma vacina para febre amarela. E é isso. Eles fazem 1000 pessoas ali, pistola em todo mundo. É doído. Bem doído mesmo. Horrível. Verdade. Mais perguntas, pessoal? Professor, eu tenho mais uma aqui, mas acho que é mais uma curiosidade, assim. Eu estava assistindo aquele programa do Richard Gere lá, e tem índios que fazem a vacina do sapo na aldeia lá. Aquilo lá se enquadra naquela de toxoides ali, que é a toxina, né, do sapo, e eles se vacinam com aquilo e tipo, super funciona, assim. É isso mesmo. Eles estão se imunizando contra a toxina, né, do veneno, para que fiquem mais resistentes a ela, né? Sem dúvida. É isso mesmo. É assim que funciona, né? É a realidade deles, né? Eles têm muito contato, eles podem ter muito contato com essa toxina. É isso mesmo. É uma espécie de variolização que os chineses faziam antigamente, né? Ter contato prévio com a toxina para criar uma certa resistência a ela. Exatamente. Tem muitos povos que fazem isso, né? Os indianos fazem, por exemplo, principalmente aqueles que são os hipnotizadores de Naja, né? Que ficam tocando a flauta para o bicho ficar dançando lá. Esses caras, eles já têm proteção contra essa cobra, né? Se acontecesse algum acidente assim, claro que seria muito perigoso, mas não tanto quanto pra gente, que nunca viu esse bicho. Né? Legal. Mais perguntas, pessoal? Mais curiosidades? Professor, eu vi umas pessoas falando que elas acham que daqui a uns anos essas vacinas que a gente está tomando hoje vão causar algumas doenças. Será que vão mesmo ou elas que estão... Boa pergunta. Eu não sei quais doenças. Você tem ideia do que as pessoas exatamente falaram que podia causar? Não, só vi elas falando assim, que elas acham que vai causar doença porque foi feita rápido demais, né, as pesquisas e tudo. Entendi. Olha só, eu acredito que não, né? O que pode acontecer é o seguinte, que já comentaram, né? Essas vacinas, como você falou, elas foram feitas rápido, né? Pode ser que daqui a alguns anos apareçam produtos muito melhores e essas vacinas que a gente está tomando agora sejam tiradas de mercado. Por exemplo, eu já comentei, uma colega já comentou que passou mal de tomar AstraZeneca, né? Então é possível, por exemplo, que daqui a alguns anos a AstraZeneca faça uma versão melhor e tire essa que a gente está tomando agora, né? Infelizmente a gente está num momento quase que de guerra. A gente está tendo que tomar o que tem para hoje, né? Não tem muito como reclamar, tá? Mas a tendência é que daqui a alguns anos, se o Covid continuar no nosso repertório, que é nosso métier, né, vai ter daí versões mais seguras de vacinas. Tá? A tendência é sempre essa, né? Se a gente pensar, por exemplo, olha que diferença, né?
o senhor era criança, tomou o Zé Gotinha. Né? A versão do Zé Gotinha que nós temos hoje, ela é bem mais segura e é diferente da versão que o senhor tomou quando era criancinha lá do Zé Gotinha. Né? Hoje, inclusive, a gente tem até a alternância da vacina do Zé Gotinha. A gente tem aquele calendário que é o PIV-POV, né? Então, o que é isso? É alternar a versão inativada com a versão viva, que é a do Zé Gotinha. Antigamente só tinha a versão viva, bola para frente. Né? Então, a tendência é que cada vez mais fique seguro. Isso é muito bom, né? É basicamente isso que a gente espera. Então, acho que a pergunta da Luane foi nesse sentido, né? De, aos poucos, a gente ter produtos mais seguros mesmo. E no caso, professor, que naquele trabalho lá que a gente fez, eu achei, né, uma pesquisa falando sobre as vacinas atenuadas, que tem alguns casos de pessoas que não podem tomar esse tipo de vacina, né? E hoje, assim, a gente está vendo, por exemplo, que às vezes a pessoa vai tomar a vacina, por exemplo, a AstraZeneca, e na verdade, não é perguntado muitas vezes, né? Não é questionado isso. E assim, tenho caso na nossa família, assim, que teve óbito, sabe? Então, Agora assim, com Covid? agora com Covid. Então, Sério? assim, sério, é muito sério isso, assim, sabe? E bem sinceramente, a gente aqui em casa tá com medo de tomar. Sim. Eu tô com medo. Quem não Por exemplo, queria, o meu né? esposo, o meu esposo tem 54 anos. E assim, ele não tomou ainda, e a gente tá com medo. Por exemplo, ele precisa trabalhar, e se ele não trabalha, não tem como a gente sustentar, né? Então tá uma fase bem crítica, assim, né, da nossa situação. E aí, se ele toma, por exemplo, e aí, né, ele já tem pressão alta, já tem, né? Então, assim, no nosso caso, a gente já teve 2 vezes o Covid. A gente já foi contaminado 2 vezes, né? A primeira vez foi muito forte mesmo. E aí a gente fica nessa situação, né? De tomar e daí, como teve esse caso na nossa família, sabe? Então é complicado, né? A situação é difícil. Não tem uma resposta fácil, na verdade. Né? Eu recomendo que vocês tomem, apesar. Eu teria medo também, assim como você, eu teria medo também. Mas eu recomendo que vocês tomem, porque, infelizmente, existem casos, sim. Primeiro, eu lamento pela morte na sua família. A gente está num momento, assim, que é terrível, né? Todo mundo tem agora um colega, um parente que está morrendo. Como eu falei, é uma situação de guerra mesmo, algo que a gente nunca estava acostumado, né? Mesmo assim, apesar disso, apesar dessa morte trágica na tua família, eu tomaria. Porque você mesma já falou, né? Que você já teve 2 vezes Covid. Então, perceba que você sobreviveu uma vez à doença não é a garantia que você não vai ter, né? Tomar a vacina é uma garantia maior que você não vai morrer da doença do que você não tomar. Mesmo a gente ainda estando nesse momento difícil, de dúvida, de ter pessoas na família morrendo, é complicado, é muito complicado, né? O que você falou, a primeira parte da sua pergunta é muito importante. E algo que eu concordo, não é muito esclarecido. Isso é um pouco frustrante, né? Tem pessoas que não podem tomar vacinas. Não estou nem falando vacina do Covid, estou falando vacina em geral. Né? Por exemplo, pessoas que estão imunocomprometidas não podem tomar vacinas. Alguns tipos de pessoas, por exemplo, pessoa que está fazendo tratamento de quimioterapia, ela não pode tomar boa parte das vacinas. Gestantes, não podem tomar muitas vacinas. Uma gestante que toma a vacina da rubéola, por exemplo, é uma pessoa que pode morrer. Né? Pessoas que têm AIDS, por exemplo, elas não podem tomar vacinas. Né? Então, existem muitas morbidades, muitas comorbidades em que a pessoa se enquadra e ela não pode ter contato com vacina. Né? Então, é difícil porque, por um lado, a gente está aqui numa aula com pessoas que estão buscando esclarecimento. Vocês, por exemplo, estão fazendo curso superior, né? Mas a gente está vendo uma população de milhões de pessoas que, às vezes, não tem uma pessoa para conversar, para perguntar, né? Então, chega lá. Uma pessoa, amanhã é o dia dela tomar vacina. Puxa, a pessoa está preocupada porque, puxa, eu tenho essa doença, será que eu posso? E, às vezes, ela tem vergonha de perguntar. Às vezes, ela é desinformada a ponto de não saber que ela tem que perguntar. Não, vou tomar lá, tal. Então, é complicado mesmo. É um pouco complicado, né? Deveria ser mais fácil. A gente deveria ter vias mais fáceis para a pessoa se informar, né? Eu não vou reclamar da forma como está sendo feita a vacinação, porque eu gostei bastante do atendimento que eu recebi para tomar vacina. Mas ainda assim eu acho que poderia ser perguntado mais mesmo.
Eu acho que sim, tá? E Infelizmente... até na questão, professor, não só agora do Covid, né? Mas assim, que nem eu tenho 3 filhos e a Amanda já tem, a mais velha tem 16 anos. E assim, desde que ela nasceu, por exemplo, eu já fui em vários postos assim que não me conheciam, né, e tal. Nunca ninguém perguntou nada assim, sabe? Então, Sim. eu acho que é uma falha muito grande. Concordo, né? Às vezes, por exemplo, como que uma pessoa descobre que ela tem alergia a ovos, né? Muitas vezes ela vai descobrir ali uma criancinha que vai tomar a sua primeira vacina, né? Então é algo bem problemático, né? Uma pessoa, muitas vezes, ela se torna alérgica a ovos. Ela não era, se torna alérgica a ovos, né? Então, às vezes ela acaba descobrindo, ninguém nunca perguntou para ela se ela é alérgica antes de aplicar uma vacina, por exemplo, né? Então perceba como tem muitas nuances mesmo, né? Infelizmente acontecem esses problemas que poderiam aí já ter sido resolvidos há mais tempo, né? Veja como a gente tem muitas situações, muitas camadas aqui, né? É por isso que eu ressalto a importância do farmacêutico em divulgar essas informações. É muito importante vocês estarem na linha de frente, combatendo, né? Ou reconhecendo que existem problemas, né? Tentando o máximo que vocês puderem, eu tenho certeza, o máximo que vocês puderem, orientar a população, né? Eu tenho certeza que, principalmente quem trabalha na dispensação, né? Muitas pessoas devem procurar vocês, muitas, né? Todos os dias, né? Então, o carinha que vai lá na farmácia, ele tem no farmacêutico um grande confidente, né? A gente não tem contato com o médico todo dia. O brasileiro ele tem mais contato com o farmacêutico do que com o médico. Então, sem dúvida, o farmacêutico é a primeira fonte de informações. Veja a responsabilidade que vocês têm de informar o cidadão, não só do medicamento que ele está comprando ali, né? Estou falando de saúde pública mesmo. A carinha está com dúvida da vacina do Covid, muitas vezes vai procurar vocês para responder dúvida, né? Tenho certeza que alguém já respondeu uma pergunta dessa. Então, veja a importância disso, né? Por isso que vocês têm que estudar muito isso, procurar esse conhecimento. Né? Mais alguma dúvida, pessoal? Mais algum comentário? Professor, Oi. em relação a quem tem essa alergia aos ovos ali, que nem tem um amigo do meu filho que ele já foi informado que ele não vai poder tomar essa do Covid. Tem alguma outra solução, alguma outra alternativa? Olha, eu não sei se... você talvez esteja mais por dentro que eu. Todas as vacinas contêm ovo para Covid? Será que Também não sei. todas? O que ele informou, falou para o meu filho que não vai poder tomar essa do Covid. Talvez se sair, que nem o professor falou, pro ano que vem, outras vacinas, né? Mas acho que a princípio ele não vai poder tomar, não. Ó, eu acho que assim, em primeiro lugar, talvez já exista uma versão, a gente pode até dar um Google rápido aqui, tentar descobrir alguma. Eu não acredito que todas as vacinas contenham ovos. Não acredito nisso, né? Só porque isso não quer dizer que o teu colega esteja errado. Talvez ele não possa tomar agora, no presente momento, porque a vacina que não tem ovo não está aqui ainda, né? Talvez isso possa acontecer, tá? Mas a gente já começa a sentir aos poucos, né, as dificuldades. Pessoas que têm alergia ao ovo, não são poucas essas pessoas, existem muitas pessoas alérgicas a ovos, já começa aos poucos a ficar assim com um calendário mais atrasado. Então, o que você falou é verdade, existe esse problema sim, né? Agora a gente precisa descobrir, dá para a gente fazer uma pesquisa se já tem esse produto agora disponível ou se realmente vai ter que sentar e esperar esse produto chegar, né? Tomara que já tenha. Se demorar, pelo menos já tenha esse produto, né? Interessante. Boa pergunta, né? Mais alguma informação, pessoal? Mais algum comentário? Beleza. Eu agradeço a presença de todos vocês, a aula sempre interessante aqui às quartas da noite, sempre pelo interesse grande, essa turma aqui é muito interessada, isso é muito positivo, né? O professor vai então algumas informações finais, né? Primeiro, responda a perguntinha semanal. Essa agora vai ser a última perguntinha semanal que a gente vai ter. Semana que vem, que é a 22ª semana, nossa última aula ali, vai ser só a revisão. Então o professor vai dar uma aula com os principais pontos, né? Não vai ter perguntinha para você responder, só essa semana agora mesmo. Tá bom? Eu agradeço a presença de todos vocês. Muito obrigado. Tenham uma ótima semana. Cuidem-se e até a próxima quarta-feira. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite.